Ele vestia roupas brilhantes, falava com orgulho e aceitou a glória que pertence somente a Deus. Na mesma hora caiu, agonizando, devorado por vermes. Essa é a história real de um rei que zombou do Altíssimo e pagou com a vida Herodes. Agripa pensou por um momento que poderia receber a glória que pertence ao Rei dos Reis, mas Deus o mostrou que não. Você conhecia essa história? Vamos lá. Nem todo rei termina seu reinado com honra. Quando o orgulho toma o lugar da reverência, as consequências podem ser fatais. Essa é uma história que você precisa conhecer. O orgulho de um rei, Herodes Agripa. Primeiro neto de Herodes o Grande, foi um dos personagens mais intrigantes e trágicos da história do Novo Testamento. Nascido em uma família que estava profundamente envolvida nas intrigas políticas da época, ele cresceu no cenário de poder e manipulação, com a Roma Imperial como sua principal aliada. Herodes Agripa, por sua vez, procurava conquistar sua posição não apenas pela política, mas também através da aprovação e da adulação popular, especialmente entre os judeus. Herodes Agripa governava a Judéia com a aprovação de Roma, mas ele sabia que seu poder dependia em grande parte do apoio do povo judeu. Para conquistar esse apoio, ele se envolveu profundamente na perseguição à igreja nascente. Ele tomou medidas drásticas, como a prisão de Pedro e a execução de Tiago, irmão de João, tudo como objetivo de agradar aos judeus conservadores que viam no cristianismo nascente uma ameaça à tradição judaica. A morte de Tiago foi particularmente significativa, pois aplaudida pela população, a ação fez Herodes se sentir mais poderoso do que nunca. Ao perceber a aceitação do povo, Herodes se viu no topo de sua autoridade, acreditando que podia manipular e controlar a fé, o povo e até mesmo os apóstolos. A prisão de Pedro, no entanto, tornou-se um dos eventos mais dramáticos e significativos do seu reinado. Herodes Agripa estava tão convencido de sua própria invencibilidade que decidiu prender Pedro, esperando ainda mais reconhecimento por essa medida. A prisão de Pedro, no entanto, não seria o fim das suas ações, pois ela também servia para reforçar a sua posição de força, mostrando que ele não tinha medo de reprimir qualquer ameaça à sua autoridade. Era um jogo de poder, no qual ele se via como um rei absoluto, uma figura sem rival. No entanto, a história de Herodes Agripa se destaca de uma maneira singular no Novo Testamento, não apenas pela sua postura cruel e manipuladora, mas também pela sua extrema vaidade. Ele sabia como agradar as massas, e isso o tornava ainda mais perigoso. A vaidade era uma força poderosa em sua vida, um combustível para suas ações. Esse desejo incontrolável de ser adorado levou a um episódio específico que sintetiza de forma clara sua natureza e tragédia. Em uma manhã, Herodes decidiu se apresentar ao povo de uma maneira grandiosa. Ele se vestiu com um manto de prata que reluzia intensamente sob a luz do sol, criando a impressão de que ele estava mais próximo dos deuses do que dos homens. Ele se sentou em seu trono e começou a falar para o povo, suas palavras vazias e imponentes, mas sem nenhum conteúdo genuíno. O impacto visual de sua aparência, combinada com sua postura arrogante, criava uma atmosfera de veneração. Foi nesse momento de aparente glória que o povo começou a clamar: "É voz de Deus e não de homem." O eco dessa declaração foi música para os ouvidos de Herodes. Ele ouviu essas palavras e, em vez de corrigir a falsa adoração, ele se entregou à vaidade, aceitando a glória que era devida apenas a Deus. Esse episódio revela a cegueira espiritual de Herodes Agripa. Ele teve a oportunidade de reconhecer a sua humanidade, de corrigir a adoração errada e de glorificar a Deus pela sua posição, mas ele não fez isso. Ele aceitou a adulação com orgulho, sem medo das consequências. Sua soberba o cegava, tornando-o incapaz de ver que, em vez de agradar a Deus, ele estava afastando-se cada vez mais da verdade.
O momento em que Herodes Agripa aceita ser chamado de Deus é um reflexo do grande perigo do orgulho desmedido. O orgulho de Herodes não era apenas um traço de caráter, mas uma manifestação de uma grande falha espiritual. Ao aceitar a adulação dos homens, ele ignorou a soberania de Deus e se colocou no centro da sua própria adoração. A tentação de ser visto como divino é uma das mais sedutoras, mas a história de Herodes nos ensina que a busca por reconhecimento humano, por mais poderosa que seja, é efêmera e, no fim, nos leva a um beco sem saída. Herodes Agripa, ao ser exaltado de forma errada, escolheu viver em um mundo de ilusões. Sua confiança estava em sua aparência, no poder que ele exercia sobre os outros e na aprovação das pessoas. Ele foi como um líder que acreditava que sua fama e seu poder o tornariam invulnerável. Mas, ao contrário, sua busca por reconhecimento humano o tornou espiritualmente fraco e vulnerável. O orgulho de Herodes Agripa não foi apenas um erro de julgamento, mas um reflexo de um coração que se afastou de Deus. Sua falha espiritual foi clara. Ao receber glórias que não pertenciam a ele, ele selou sua própria ruína. Herodes Agripa não foi o primeiro nem será o último a ser cegado pelo orgulho, mas sua história nos lembra de que devemos ser cautelosos com o desejo de ser exaltado pelos outros. A verdadeira grandeza não vem da adulação dos homens, mas da humildade diante de Deus. No final, Herodes Agripa não soube ver além de sua glória passageira. Ele foi tomado pelo orgulho e pela vaidade, cegando-se para a verdade e para a soberania de Deus. Sua morte, como relatada na Bíblia, foi a consequência inevitável de sua postura diante de Deus. Quando o homem se exalta, ele está se colocando no caminho da queda. A história de Herodes Agripa I, então, serve como um alerta para todos nós. Devemos estar vigilantes em relação ao nosso próprio orgulho e à busca incessante por reconhecimento humano. Se não formos cuidadosos, podemos ser levados pela vaidade e, ao final, perder a verdadeira perspectiva sobre quem somos e qual é o nosso papel diante de Deus. O orgulho, embora pareça doce no início, é sempre uma armadilha que nos leva à destruição. Só a humildade e a obediência a Deus são o verdadeiro caminho para a grandeza. Essa reflexão é ainda mais relevante quando colocamos em perspectiva a vida de Jesus Cristo, que, apesar de ser o Rei dos Reis, escolheu a humildade e o serviço ao invés do poder terreno. Jesus, ao contrário de Herodes, não buscou ser exaltado pelos homens, mas se entregou em obediência à vontade do Pai, mostrando que a verdadeira grandeza vem da humildade, da obediência e da entrega. Em nossas próprias vidas, é importante lembrar que o desejo de ser reconhecido pelos outros pode ser um obstáculo à nossa caminhada espiritual. Devemos buscar a glória de Deus acima de tudo e reconhecer que nossa verdadeira identidade não está no que os outros pensam de nós, mas no que Deus sabe que somos. Que a história de Herodes Agripa nos lembre de que a verdadeira honra e grandeza vem da humildade diante de Deus e não da busca por adulação humana. Dê a glória a Ele, exalte o nome dEle, espalhe sua palavra, até que Ele volte para nos buscar. Orgulho que precede a queda. Herodes Agripa I estava no auge de sua influência e poder. Governava com prestígio, abrangendo a Judéia e a Galileia, regiões estrategicamente importantes no cenário político da época. Para ele, manter o controle sobre o povo e garantir a sua posição eram questões vitais, e nada parecia mais eficaz para isso do que agradar os líderes religiosos judeus. Era essa necessidade de aprovação que motivava as ações cruéis e impiedosas que ele tomava contra os cristãos. Herodes, ao mandar prender Pedro e executar Tiago, irmão de João, estava de olho no fortalecimento de seu governo entre os judeus, ao mesmo tempo em que minava a nova fé que estava surgindo em Jerusalém. Para ele, era uma questão de sobrevivência política, uma maneira de consolidar seu poder.
Mas nessa busca pela glória, ele se distanciava cada vez mais do verdadeiro rei. Herodes Agripa não estava apenas em uma batalha política, ele estava em um confronto espiritual. Sua autoridade e domínio não eram usados para servir ao povo ou para fazer a vontade de Deus, mas para se exaltar acima de todos. O governo de Herodes, embora vigoroso e imponente, carecia de humildade e justiça. Ao perseguir os cristãos e agradar aos judeus ao se opor a eles, ele acreditava estar fortalecendo sua posição. Contudo, essa sede de reconhecimento humano o afastava da verdadeira missão que deveria ser de um líder: servir e fazer a vontade de Deus. Herodes, sem perceber, estava criando para si uma prisão de vaidade que o separava da soberania divina e da verdadeira autoridade que vem de Deus. Mas o orgulho humano tem uma maneira peculiar de se expandir e, eventualmente, se tornar o ponto de queda. Herodes não podia prever o que estava prestes a acontecer, mas sua vaidade o levou a um momento de glória momentânea, que, na verdade, foi sua última exibição diante do povo. Em um evento público em Cesareia, Herodes Agripa apareceu vestido com trajes reais brilhantes. O manto de prata cintilava à luz do sol, e ele se sentou em seu trono, criando a imagem de uma figura quase divina. Quando ele iniciou seu discurso, o povo ficou impressionado com sua presença e, de forma adulatória, começaram a gritar: "É voz de um Deus e não de um homem." Herodes, em sua arrogância e cegueira espiritual, não corrigiu essa adulação, nem apontou a glória devida somente a Deus. Ao invés disso, ele aceitou essas palavras como um tributo, permitindo que seu ego fosse alimentado pelas manifestações de adoração dos outros. Esse momento foi, sem dúvida, a culminação de sua vaidade. Ao invés de corrigir o erro, Herodes se entregou à adulação, talvez até se vendo como uma figura superior, quase divina. No entanto, no mesmo instante em que ele aceitou essas palavras e se entregou ao orgulho, algo invisível e implacável aconteceu. O relato bíblico é claro e contundente, e no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Atos 12, 23. Essa intervenção divina foi o julgamento final sobre a soberba de Herodes, uma lição dura sobre o destino daqueles que buscam a glória para si mesmos em detrimento da honra de Deus. A morte de Herodes Agripa é uma lição clara e direta sobre as consequências do orgulho e da busca incessante por reconhecimento humano. Herodes, ao permitir que o povo o considerasse uma divindade, não apenas falhou em reconhecer sua posição diante de Deus, mas também se colocou contra o próprio princípio de humildade e serviço que é fundamental àqueles que realmente desejam ser líderes. O que parecia ser um momento de triunfo, com a glória e a adulação do povo, terminou em humilhação total. A soberba o cegou, e sua queda foi rápida e implacável. Um lembrete de que a busca pela glória pessoal e pela adoração dos homens pode levar a uma queda espiritual e física irreversível. O que ocorreu com Herodes Agripa I nos ensina que o orgulho, a vaidade e a busca pelo reconhecimento humano não apenas cegam o coração, mas também afastam a pessoa da verdadeira fonte de autoridade e poder, Deus. A queda de Herodes, descrita de maneira tão dramática na Bíblia, serve como um exemplo para todos os que buscam a glória para si mesmos. Quando colocamos nossa confiança no aplauso dos outros e permitimos que o nosso ego guie nossas ações, podemos acabar caindo na armadilha da autossuficiência, o que nos afasta de Deus. A lição que podemos tirar dessa história é que a verdadeira grandeza e honra vem de Deus e não dos homens. Quando nos desviamos do propósito divino para buscar a glória própria, acabamos perdendo a perspectiva de nossa verdadeira posição diante de Deus. A morte de Herodes não foi apenas uma consequência física, mas também espiritual.
Ele foi consumido pela sua própria vaidade, e essa foi a última tragédia de sua vida. O orgulho que precede a queda não é uma lição apenas para líderes ou figuras públicas. É um alerta para todos nós. Quando buscamos a adulação dos outros ou permitimos que nosso ego tome o controle, corremos o risco de nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. Ao contrário de Herodes, devemos lembrar que nossa verdadeira identidade não está no que os outros pensam de nós, mas no que Deus sabe que somos. Como cristãos, somos chamados a viver em humildade, reconhecendo que a glória pertence a Deus e que é a Ele que devemos dar honra e louvor, não aos homens. O que aconteceu com Herodes é um lembrete de que, se não tivermos cuidado, nosso desejo por reconhecimento humano pode nos levar a um lugar de desespero e destruição. Nossa confiança e nossa busca devem ser voltadas para o Senhor, que é a única fonte de verdadeira glória. Que a história de Herodes Agripa nos sirva como um alerta e nos inspire a buscar a verdadeira grandeza, que vem apenas da humildade diante de Deus. Que essa história nos ajude a entender que toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus, somente a Ele. Espalhe esse evangelho por onde você for. A mão invisível de Deus. Enquanto Herodes Agripa buscava a glória e a vanglória, acreditando que sua autoridade era absoluta, havia algo muito maior acontecendo nos bastidores da história. O poder de Deus, que estava muito além das limitações humanas e da pretensão do rei. O mesmo capítulo de Atos, que narra a queda de Herodes, também revela a libertação milagrosa de Pedro, alguns versículos antes. Este contraste entre a arrogância do governante e a intervenção divina não é apenas um detalhe histórico, mas uma lição profunda sobre como Deus age em meio à adversidade. Enquanto Herodes tomava medidas cruéis para prender os apóstolos e exterminar a igreja nascente, a comunidade cristã não recuava em sua fé. Ao contrário, a igreja orava incessantemente por Pedro, que estava preso e esperando a morte. Enquanto Herodes planejava sua ascensão ao poder, usando o medo e a violência para estabelecer sua supremacia, o povo de Deus confiava em algo maior, a soberania do Senhor. E assim, enquanto os homens tramavam seus planos, Deus estava preparando a sua justiça de uma maneira que ninguém poderia prever. A história de Pedro é um exemplo claro de como Deus age nos momentos mais sombrios. Quando Pedro estava preso, com uma guarda ao redor de sua cela e em risco de ser executado, a situação parecia impossível. Não havia esperança visível para ele. Mas em vez de tentar escapar por seus próprios meios, a igreja se entregou à oração incessante. Eles não estavam confiando nas suas próprias forças ou habilidades, mas em Deus, sabendo que a intervenção divina poderia mudar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma noite, enquanto Pedro estava dormindo entre os soldados, Deus enviou um anjo para libertá-lo de maneira sobrenatural. As correntes caíram de seus pulsos, as portas da prisão se abriram e Pedro, surpreendido mas completamente livre, pôde escapar para contar aos irmãos o que o Senhor tinha feito. Essa libertação milagrosa de Pedro nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias e sem esperança, Deus está trabalhando nos bastidores. Enquanto o mal parece prosperar e a opressão toma formas terríveis, Deus não está alheio ao sofrimento de seu povo. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração e age em seu tempo perfeito. O juízo de Deus pode parecer tardio aos olhos humanos, mas ele nunca falha. Ele age com justiça, mesmo quando os planos humanos parecem intransponíveis. A queda de Herodes Agripa não foi apenas o fim de um rei orgulhoso, foi um sinal claro de que, embora os homens busquem poder e glória, nenhum trono na terra está acima do trono de Deus. Herodes pensou que sua autoridade era incontestável, que seu poder era absoluto.
Mas, como a história mostrou de forma dramática, nenhum homem pode desafiar a soberania divina sem enfrentar as consequências. Deus não compartilha sua glória com ninguém, e sua justiça será feita, ainda que isso demore para se manifestar. Isso nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. Quantas vezes nos vemos diante de situações em que a única coisa que podemos fazer é orar sem cessar? Em momentos de perseguição, sofrimento ou opressão, parece que não há mais nada a ser feito. Mas assim como aconteceu com Pedro e a igreja primitiva, nossa oração pode ser a chave para a intervenção de Deus. Às vezes, a ação divina não ocorre no momento em que esperamos, mas com certeza ela vem no tempo certo, quando Deus decide que é o momento de agir. Deus nunca deixa de ver o que está acontecendo em nossas vidas. Ele não está ausente nem indiferente aos nossos sofrimentos. Às vezes, em nossa limitação humana, podemos sentir que a injustiça prevalece e que o mal parece vencer. Mas como vimos na história de Herodes e Pedro, Deus age de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. Seu poder é maior do que qualquer autoridade terrena, e ele sempre age em conformidade com sua justiça perfeita. Portanto, quando nos encontramos em situações de perseguição ou dificuldade, precisamos lembrar que a nossa confiança não deve estar em nossas próprias forças, mas em Deus, que é o verdadeiro soberano. Ele não precisa da nossa ajuda para estabelecer sua vontade, e quando for a hora certa, Ele agirá com justiça, seja para libertar ou para julgar. Não importa o quão forte seja o inimigo ou quanto as circunstâncias nos pareçam desoladoras, Deus está sempre em controle e seu plano não falha. E você? Já se viu em um momento de perseguição onde a única saída era orar sem cessar? Talvez você tenha passado por uma situação onde a intervenção divina parecia a única solução. Ou talvez esteja enfrentando um momento de desespero agora, perguntando-se como Deus pode agir em meio ao caos. O exemplo de Pedro e da igreja primitiva nos ensina que a oração incessante tem o poder de mover montanhas. Quando oramos sem cessar, não estamos apenas pedindo por intervenção, mas também afirmando nossa confiança em um Deus que é soberano e justo. A história de Herodes Agripa e a libertação de Pedro nos lembram que, em todo o tempo, Deus está agindo em nosso favor. Ele está nos ouvindo, Ele vê nossas lutas e Ele não está distante. Seu poder está em operação nos bastidores, mesmo quando não conseguimos ver. Que possamos, assim como a igreja primitiva, perseverar em oração, confiando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele é o único que pode trazer verdadeira justiça e liberdade. E ao final, sua glória será revelada, e todo o poder terreno se curvará diante dele. A lição eterna. A morte trágica de Herodes Agripa não foi apenas um fim grotesco e inesperado, mas um alerta eterno para todos os que buscam poder, glória e adulação. Ao olhar para essa história, vemos muito mais do que a queda de um rei vaidoso. Vemos um exemplo claro de como a arrogância e o orgulho podem nos afastar do propósito divino, mesmo quando estamos em nosso auge. A tragédia de Herodes é um aviso para reis, líderes e, de forma mais ampla, para todos nós. Herodes Agripa, em um momento de adoração do povo, escolheu aceitar a exaltação humana como se fosse um deus. Ele se sentiu grandioso, talvez acreditando que sua autoridade e poder sobre a Judéia e Galileia o tornavam alguém especial, alguém digno de ser adorado. A Bíblia nos conta que quando ele discursou diante da multidão, o povo, encantado por sua presença, gritou: "É voz de Deus e não de homem." E o que Herodes fez? Ele não corrigiu, não desviou os louvores para Deus. Em vez disso, aceitou eles e deixou adorar como se fosse divino. Em seu coração, o orgulho tomou conta e ele não se lembrou de que Deus é o único digno de toda honra e glória. No momento mais alto de sua exaltação,
Quando a adulação humana ecoava ao redor dele, foi quando Herodes caiu. Não foi apenas um castigo de Deus, mas uma lição que atravessa o tempo. O juízo divino veio de maneira repentina e implacável, mostrando que, por mais que os homens o exaltem, nenhum poder terreno está acima de Deus. Herodes, que em sua soberba desconsiderou a autoridade do Criador, foi consumido por vermes e morreu de uma forma humilhante e trágica. O fim de Herodes é, portanto, um espelho, não apenas para os reis ou governantes, mas para todos nós. Todos os dias, somos desafiados pela tentação de buscar glória pessoal, de nos colocar no centro e de esquecer do autor da vida. Se olharmos atentamente para nossas próprias vidas, podemos perceber momentos em que a vaidade nos levou a buscar reconhecimento ou status, esquecendo-nos de que Deus é o verdadeiro dono de toda autoridade e poder. Em nossa cultura, muitas vezes somos incentivados a buscar o sucesso, o reconhecimento e a autossuficiência. E por isso é fácil cair na armadilha de Herodes, esquecendo de onde vem toda a nossa força e capacidade. A Bíblia nos ensina claramente sobre as consequências do orgulho. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse versículo carrega uma verdade profunda e universal. O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima dele. O orgulho nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém, muito menos de Deus. Mas essa atitude é contrária ao que a Bíblia nos ensina. Deus resiste aos que se colocam acima dos outros e se esquecem dele, mas ele se aproxima daqueles que têm um coração humilde e disposto a reconhecer sua soberania. O exemplo de Herodes nos faz refletir sobre nossas próprias atitudes. Quantas vezes, em nossa vida cotidiana, buscamos glória pessoal? Quantas vezes nos colocamos no centro e esperamos que os outros nos elogiem ou reconheçam nossas conquistas? Isso pode acontecer em vários aspectos da vida. Em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, nas nossas redes sociais. A busca pelo reconhecimento e pela exaltação é uma tentação constante. No entanto, assim como Herodes, quando buscamos a glória para nós mesmos, estamos nos afastando de Deus. O verdadeiro poder, a verdadeira grandeza, vem de uma atitude de humildade diante de Deus. A lição eterna que podemos tirar da queda de Herodes é que a busca pela glória pessoal é passageira e vazia, enquanto a verdadeira exaltação vem de Deus. Quando reconhecemos que toda honra e glória pertencem a Ele, nossa vida se torna um reflexo de sua graça e humildade. Em vez de buscar ser exaltados pelos homens, devemos buscar a aprovação divina, viver de acordo com os princípios de Deus e confiar que Ele é o único digno de toda honra. A pergunta que fica para todos nós é: quem está recebendo a glória na sua vida? Você ou Deus? Essa reflexão é fundamental para a nossa caminhada espiritual. Quando olhamos para a nossa vida e nossas ações, quem realmente estamos colocando no centro? Estamos vivendo para nos exaltar ou para exaltar a Deus? A resposta a essa pergunta revela muito sobre nosso coração e nossa relação com Deus. Em momentos de conquista e sucesso, é importante lembrar que sem Deus, nada somos. Ele é a fonte de toda a habilidade, sabedoria e força. Quando reconhecemos isso e vivemos com humildade, Deus pode nos usar de maneiras poderosas. Ele nos dá a graça necessária para viver com integridade, para servir aos outros e para refletir sua glória de forma verdadeira e sincera. Portanto, que possamos a cada dia refletir sobre a lição que a queda de Herodes nos ensina, que o orgulho nunca nos segue e que a humildade diante de Deus seja sempre a nossa postura. Em vez de buscar a adulação humana, que possamos buscar a honra de Deus em tudo o que fazemos. Que Ele seja sempre o centro de nossas vidas e que toda a glória seja dada a Ele, que é o único digno de receber toda a adoração.
Amém. A glória pertence a Deus. Herodes caiu porque tomou para si o que jamais lhe pertenceu, a glória que é exclusiva de Deus. O brilho da prata em suas vestes, o eco das vozes o aclamando como divino, o silêncio arrogante diante daquela adoração. Tudo isso revelou algo profundo em seu coração. Ele desejava o que pertence somente ao Senhor, a glória. Mas essa não é apenas a história de um rei antigo. É também um espelho para nós. Hoje é improvável que sejamos aplaudidos por multidões em tronos reluzentes. Mas o desejo por reconhecimento, por poder, por controle, ele ainda habita o coração humano. E se não for confrontado com humildade e temor, pode nos levar ao mesmo lugar, longe da presença de Deus, entregues à própria vaidade. Vivemos em uma cultura que nos incentiva a buscar visibilidade, aplauso, influência. As redes sociais nos empurram diariamente para mostrar nossas conquistas, nossa aparência, nosso sucesso. O mundo aplaude quem se exalta, quem se autopromove, quem faz de si mesmo o centro da narrativa. Mas a Bíblia vai na contramão. Em Salmos 115:1 está escrito: "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade." Esse versículo é um lembrete poderoso de que tudo o que somos, temos ou realizamos, tudo mesmo, deve apontar para Deus. A glória é dele, a força é dele, a honra é dele. Quando tentamos roubar isso, por menor que pareça, estamos nos colocando no mesmo caminho que Herodes trilhou, o da arrogância que ignora a soberania divina. Herodes não foi destruído apenas por usar um manto brilhante ou por ter escutado elogios exagerados. Sua queda veio porque ele aceitou a glória que deveria ter devolvido a Deus. Ele ouviu o povo gritar: "É voz de um Deus e não de um homem", e nada fez. Não se humilhou, não deu glória ao Senhor, não reconheceu sua pequenez. E ali, no ápice da adoração humana, caiu diante do juízo divino. Essa cena nos ensina que Deus não divide sua glória com ninguém. Por mais que o mundo pareça tolerar a vaidade, por mais que o homem se exalte, há um limite estabelecido pelo céu. E quando esse limite é ultrapassado, a justiça divina se manifesta, não por vingança, mas por zelo santo. Se Herodes é um exemplo do que acontece quando o orgulho domina o coração, Jesus é o oposto absoluto disso. Ele é o modelo perfeito da humildade que salva. Sendo o próprio Deus, esvaziou-se. Veio ao mundo como servo, lavou pés, carregou a cruz. Sofreu o silêncio do Pai para que nós pudéssemos ouvir a voz da graça. E é por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A verdadeira exaltação não vem da busca por aplauso, mas da obediência humilde ao Pai. E essa é a grande lição. Quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Nós precisamos tomar cuidado. A glória pode ser sutil. Ela se esconde atrás de boas intenções. Às vezes, ela se disfarça de serviço, de espiritualidade, de caridade, mas se no fundo o desejo é sermos vistos, reconhecidos, elogiados, estamos nos esquecendo de quem deve receber o foco. Por isso, essa história precisa gerar em nós um temor reverente, um desejo sincero de examinar nossas motivações, de alinhar nosso coração com o céu. Porque Deus não se impressiona com aparência, nem com palavras bonitas, nem com números ou títulos. Ele sonda o coração e ele resiste aos soberbos, mesmo que estes estejam disfarçados de religiosos, de justos, de piedosos. E talvez você pense: mas eu não sou como Herodes. Não mesmo, mas todos nós, em algum momento, já buscamos glória própria, já tentamos controlar tudo, já vivemos como se Deus fosse um detalhe e não o centro. E é exatamente por isso que essa história foi registrada, para que nos lembremos de quem somos e de quem Ele é. Inclusive, se você ainda não assistiu ao vídeo sobre o sofrimento de Jesus no Getsêmani, te convido a assistir assim que este aqui terminar.
Lá, nós vemos a imagem mais profunda da humildade de Cristo, que mesmo em agonia orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando este vídeo acabar, vai aparecer uma imagem na tela. Clique e você será redirecionado automaticamente. Mas agora volte seus olhos para o Senhor. A história de Herodes não termina em espetáculo, termina em julgamento. A sua história, no entanto, pode terminar em adoração, em humildade, em rendição. Que o Espírito Santo nos ajude a tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los naquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor por toda a eternidade. E que da nossa vida se ouça, não a voz da vaidade, mas a canção do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Amém. Herodes buscou a glória dos homens e esqueceu de temer ao Deus vivo. Que sua queda nos lembre: toda honra pertence ao Senhor, dê a glória somente a Ele. Sigamos adorando-o e exaltando-o para sempre, até que Ele venha. Amém.